João capítulo 7, a partir do versículo 40, a partir do versículo 53. A Bíblia diz assim: então, cada um foi para a sua casa. Capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá de agora em diante, abandone o seu pecado. Diga aleluia. O tema da mensagem dessa noite é o poder do lugar mais alto. Você pode repetir comigo? Diga: o poder do lugar mais alto. Nós começamos a leitura no último versículo do capítulo 7 e entramos no capítulo 8. Mas para dar um contexto para esse texto que nós lemos, é importante você saber que ao longo de todo o capítulo 7, Jesus tem um embate com alguns fariseus, com alguns líderes religiosos e com alguns do povo que questionavam a sua divindade, tentando descredibilizar a sua mensagem. E no capítulo 7, nós lemos que, nós não lemos aqui, mas eu estou dizendo para você, no capítulo 7, a Bíblia diz que alguns daqueles homens que debatiam com Jesus procuravam uma ocasião para matá-lo. Jesus estava no meio de uma crise, no capítulo 7, sendo questionado, sendo interrogado, sendo descredibilizado por aqueles que queriam matá-lo. Jesus estava sob risco de vida, no capítulo 7. Então nós lemos que no final desse embate, no final dessa disputa, todos foram para a sua casa. E o versículo 1 do capítulo 8 diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Talvez você não esteja sendo ameaçado de morte, talvez você não esteja sendo questionado sobre a sua fé, talvez não hajam pessoas tentando descredibilizar o seu cristianismo, mas é possível que você talvez esteja numa crise, ao qual Jesus estava no capítulo 7. É possível que alguns de nós talvez estejamos enfrentando crises. E quando eu me refiro à crise ou a crises, eu me refiro a todo tipo de crise possível. A sua crise pode ser pessoal, a sua crise pode ser relacional, a sua crise pode ser familiar, a sua crise pode ser financeira, a sua crise pode ser ministerial. Talvez você esteja lidando com alguma enfermidade, talvez você esteja lidando com algum desafio moral, talvez você esteja tentando se livrar de um pecado, talvez haja alguém enfermo, alguém doente na sua casa. Eu não sei, talvez você esteja numa crise, e é importante nós observarmos o que esse texto que nós lemos nos ensina a respeito de como nós devemos lidar com as crises da vida. E não só isso, sobre como nós podemos ressignificar as crises da vida.
Se esse é o seu caso, tem uma boa notícia para você. Jesus trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Essa mensagem eu tenho certeza que vai renovar a sua fé e a sua esperança nessa noite. Amém, meu irmão? Se esse não é o seu caso hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Então pega essa palavra para você também. Amém? Em dias de grandes desafios, em dias de crise, todos nós, irmãos, invariavelmente todos nós, somos atraídos ao nosso lugar de descanso. Somos atraídos ao nosso lugar seguro. Somos atraídos à nossa zona de conforto, onde nós podemos controlar todas as coisas que nos acontecem. Essa é a inclinação natural de todo ser humano. Em tempos de desafios, em tempos de crises, nós queremos ir para casa. Como todos no versículo 53 do capítulo 7 foram, nós também queremos ir para casa, para o nosso lugar de descanso, para o nosso lugar de repouso, para o nosso lugar de conforto, para o nosso lugar seguro. Mas o que nós nos esquecemos muitas vezes é que toda mudança realmente significativa na vida, ela acontece por meio dos desafios e das crises que muitas vezes nos assaltam, muitas vezes invadem o nosso espaço sem pedir licença. Os desafios e as crises da vida muitas vezes nos colocam num ponto de inflexão onde nós precisamos tomar decisões cruciais, cujos resultados serão como uma virada de chave que mudará completamente o rumo das nossas vidas. E muito provavelmente você sabe o que isso significa, porque eu acredito que num auditório como esse, embora não esteja lotado, boa parte de nós aqui já esteve num ponto de inflexão, provocado por uma crise, provocado por um desafio. E esse ponto de inflexão nos fez tomar decisões que mudaram o rumo da nossa vida completamente. Sim ou não? Já aconteceu com você? Toda mudança realmente significativa na vida acontece fora da nossa zona de conforto. Acontece fora da nossa zona de controle das coisas que acontecem ao redor de nós. Toda mudança realmente significativa na nossa vida acontece por meio das crises, acontece por meio dos desafios que a vida nos impõe. O poder do lugar mais alto nos capacita a superar desafios, nos capacita a vencer crises. Que veja, enquanto no versículo 53 do capítulo 7, todos foram para a sua casa no meio daquela crise onde Jesus estava sendo ameaçado de morte, Jesus foi para o monte. Diga comigo, para o monte. Jesus foi para um lugar mais alto. Se você está ouvindo essa mensagem agora, está no meio de uma crise, seja ela qual for. Se você está ouvindo essa mensagem agora, está no meio de um grande desafio, seja ele qual for. Eu quero propor a você que ao invés de voltar para a sua casa, que ao invés de procurar pelo seu lugar seguro, pelo seu lugar de conforto, pelo seu lugar de controle de todas as coisas, você suba ao monte como Jesus fez. Você suba a um lugar mais alto nessa noite. Porque o poder do lugar mais alto nos capacita a superar desafios. O poder do lugar mais alto nos desafia a vencer crises. Não por acaso, Jesus foi para o monte enquanto todos voltaram para a sua casa. Jesus poderia ter voltado para Cafarnaum, Jesus poderia ter voltado para Nazaré, sua cidade natal. Jesus poderia ter procurado a sua família. Jesus poderia ter ido para um lugar onde as pessoas não eram tão hostis com ele quanto eram naquele lugar onde ele estava. Jesus poderia procurar por segurança, mas ele foi para onde? Para o monte. Ele procurou por um lugar mais alto, porque ele sabia que no lugar mais alto havia poder disponível para vencer crises, havia poder disponível para vencer desafios, havia poder disponível até mesmo para enfrentar ameaças de morte. E tudo que Jesus fez, e tudo que Jesus falou, irmãos, é pedagógico, não está registrado na Escritura à toa. E nós precisamos aprender com Jesus, com o que ele diz e faz. De modo que todos nós que estamos enfrentando crises ou desafios, não devemos procurar pela nossa zona de conforto, onde nós podemos controlar todas as coisas, mas devemos ir a um lugar mais alto. Quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Um tempo de superação de desafios. Um tempo de vitória sobre crises, para que você viva a plenitude dos propósitos de Deus em sua vida.
Jesus precisava subir a um lugar mais alto, porque disso dependia o sucesso do seu ministério, da sua comunhão com o Pai, da sua intimidade com o Pai, da revelação dos passos que ele deveria dar, dos lugares onde ele deveria ir e pregar, das palavras que ele deveria dizer. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: eu não faço nada por mim mesmo, eu não digo nada por mim mesmo, tudo que eu faço eu vi o Pai fazer, tudo que eu digo eu ouvi o Pai dizer. Jesus sabia que no lugar mais alto havia a revelação que ele precisava para vencer as suas crises e os seus desafios enquanto homem na terra. E assim nós também, para vencer crises e desafios, sejam elas quais forem, nós precisamos subir mais alto. E eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão, a subir mais alto. Faça como Jesus e vá ao monte. Faça como Jesus e vá ao monte. Amém? Os assembleanos gostaram dessa, né? Assembleano gosta muito de monte. Pentecostal gosta muito de monte. Já fui muito ao monte, irmão. Confesso a você que nos últimos anos fui bem pouco. Mas é legal, o monte é legal. Esse monte não é literal. Esse monte é a presença. Esse monte é o lugar onde você encontra a presença. Muitas vezes as crises, os desafios dessa vida nos cansam. Nos tomam energia. Sim ou não, irmãos? Energia emocional, muitas vezes até mesmo energia física. Mas Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as suas almas. Há um descanso para você. Há uma paz reservada para você. E não só isso, há também um poder reservado para você. O poder de vencer Cristo, superar desafios, esse poder está no lugar mais alto. Amém, irmão? Esse poder está no lugar mais alto. Não fuja para a sua casa. Não se esconda. Não procure o seu lugar seguro, a sua zona de conforto. Vá para o monte. Vá para a presença. Procure pela intimidade do Pai. Procure pela revelação do Pai. Procure pela presença de Jesus. Deus está nos chamando para um lugar mais alto. Deus está nos chamando para esse lugar mais alto, para rompermos com todo o comodismo e com as cadeias da nossa zona de conforto que já nos abraçaram e que agora nos impedem de avançar para dentro dos propósitos de Deus para nós. Quanto mais nós fugimos desse lugar mais alto, procurando por zonas de conforto, por zonas de segurança, mais longe nós estamos dos propósitos de Deus para nós. Você precisa se lembrar que a jornada cristã é uma jornada de lutas e desafios mesmo, mas também de muitas vitórias. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente por meio de Cristo Jesus. Graças a Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus quer ressignificar a sua crise, Jesus quer ressignificar os seus desafios nessa noite, chamando você para um lugar de intimidade, chamando você para um lugar mais alto, chamando você para um lugar de revelação, chamando você para romper com o comodismo. Amém, irmão? Às vezes nós não encontramos a coragem que precisamos, porque estamos acomodados. Estamos acomodados. Acomodados em nossos próprios mecanismos de fuga, em nossos próprios mecanismos sabe? Acomodados muitas vezes pelo medo que nos faz recuar, pelo medo que nos faz fugir, pelo medo que nos faz nos escondermos. Mas Jesus está nos chamando nessa noite para rompermos com o comodismo, amém? Para rompermos com as cadeias da nossa zona de conforto. Por quê, irmãos? Porque esteja você numa crise ou não, esteja você enfrentando um desafio ou não, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta conosco no cumprimento do pleno propósito dele para as nossas vidas. E não só isso, Deus também conta comigo e com você no pleno cumprimento do seu propósito para abençoar o mundo, para abençoar as nossas famílias, para abençoar as pessoas dos nossos relacionamentos, para abençoar aqueles que atravessam a nossa vida todos os dias. Deus conta com você, Deus conta comigo para transformar o mundo à nossa volta. Deus conta comigo e com você para discipular as nações até que Ele venha.
Nós não podemos mais fugir, nós não podemos mais nos esconder. Nós não podemos mais negar. Não, nós não podemos mais justificar a nossa inatividade, justificar os nossos medos por causa com as nossas crises, com os nossos desafios. Ah, Daniel, mas você não sabe, a minha luta é muito difícil. Ah, Daniel, mas você não sabe, a crise que eu estou vivendo ela é muito dura. Irmão, deve ser mesmo. E eu me solidarizo com você. Mas o que eu quero é que você entenda que você não pode ficar preso na sua crise. Você não pode ficar preso na sua dor. Você não pode ficar preso no seu desafio. Porque Jesus conta com você. Jesus conta com você na sua obra. Jesus conta com você na expansão do reino de Deus na terra. E para isso ele confere a você poder. Esse poder está no Espírito Santo que te habita. Esse poder está na revelação da presença de Jesus, na pessoa do Espírito Santo que te habita. De forma que se você quer vencer desafios, se você quer vencer guerras, se você quer superar crises, você não pode voltar para o seu lugar de comodidade. Você precisa subir a um lugar mais alto, onde esse poder é revelado a você. E não só isso, mas onde esse poder é desatado, onde esse poder é destravado. E você então começa a caminhar em vitória. E você começa a caminhar em triunfo. Não porque você é forte bastante, não porque você é resiliente bastante, mas porque você descobriu que no lugar mais alto há uma revelação. Há a revelação de um poder sobrenatural que te faz andar em vitória, que te faz andar em triunfo. No meio das crises, no meio das guerras, no meio dos desafios dessa vida. O poder do lugar mais alto. O poder do lugar mais alto. Esses dias Deus está despertando e Deus está levantando aqueles que vão subir para um lugar mais alto e que vão renunciar à sua zona de conforto e que vão renunciar ao comodismo para serem usados por Ele para a glória do seu nome. Eu falei de manhã de Pedro e João lá no templo, depois de terem curado aquele paralítico. Eles foram presos. E antes de serem soltos, eles foram açoitados. E depois de serem açoitados e liberados da prisão, eles se alegraram. O texto diz que eles se alegraram por terem sido achados dignos de sofrerem pelo nome de Cristo. Eu tenho certeza, irmão, que por mais dura que for a sua crise, por mais difícil que for o seu desafio, você ainda não chegou a ser açoitado pelo nome de Jesus. Sim ou não? Então você pode vencer. Você pode avançar. Amém, irmãos? Você pode superar. Não na sua força. Não no controle das coisas que você pode controlar no seu lugar. Na sua zona de conforto. Mas no poder da revelação do Espírito Santo. E essa revelação está no lugar mais alto. Amém, irmão? E aí nós entramos no capítulo 8, no versículo 1, o texto diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Veja, não basta dispor-se a não ficar na zona de conforto. Tá bom, Daniel, eu entendi que eu não posso ficar amarrado, que eu não posso ficar preso, limitado no meu comodismo, na minha zona de conforto. Não basta saber disso, é preciso subir mais alto, é preciso tomar a iniciativa. Eu acabei de citar o texto em que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Olha, Jesus não disse, olha, quem está cansado, levanta a mão que eu vou aí. Quem está cansado, levanta a mão que eu vou orar por você. Jesus disse, quem está cansado, venha a mim. Quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Quem tem fome, venha a mim e coma. É preciso iniciativa. Você precisa tomar a decisão de se levantar nessa noite. Você não pode voltar para casa com aquele sentimento de que mais uma semana vai começar e sabe Deus o que vai acontecer. Mais uma semana vai começar e os desafios vão vir e você já entra na segunda-feira assim, meio mais ou menos, meio cansado, meio desanimado. Não! Você precisa reagir à palavra de Deus nessa noite e tomar a decisão de dar a iniciativa. Tomar a decisão de subir. Em toda a Bíblia nós vemos o monte como um símbolo de comunhão íntima, de comunhão intensa. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmão. O monte na Bíblia simboliza um lugar de preparação. Elias no Monte Horebe foi preparado
para a etapa final do seu ministério, na qual ele viveria alguns dos eventos mais marcantes, mais significantes de todo o seu ministério, de toda a história do Antigo Testamento. Na etapa final do seu ministério, em que ele ungiria o seu sucessor. Elias, no Monte Horebe, ele foi preparado, ele descansou, ele foi alimentado, ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Quais seriam os próximos passos que ele deveria dar? Monte é lugar de preparação. Você não pode enfrentar os desafios da sua vida, você não pode enfrentar as crises da sua vida sem preparação. Às vezes nós enfrentamos as crises e os desafios da vida sem preparação e nos damos mal, e nos machucamos, e nos frustramos, e nos perdemos e não sabemos encontrar o caminho de saída. E questionamos Deus, e questionamos a bondade de Deus, e questionamos a graça de Deus. Você precisa se preparar, irmão. Você precisa se preparar. A preparação no monte para você. O poder do lugar mais alto não é só o poder de te fazer vencer, é o poder de te preparar. Porque deixa eu te contar uma coisa, irmão. A crise de hoje você vence amanhã e depois de amanhã vem uma nova. É ou não é? É ou não é, irmão? E depois da crise nova que vem uma outra mais nova ainda. Diferente. É por isso que você precisa subir mais alto para se preparar, irmão. Você vai ao lugar mais alto, toma a revelação do poder do Espírito que está em você e que te faz vencer as crises e os desafios que você tem agora. Mas você também é preparado para as crises que virão. No lugar mais alto você ouve do Senhor quais os passos que você precisa dar, a direção que você precisa tomar, as coisas que você precisa dizer, os lugares que você precisa deixar, os lugares para onde você precisa ir, as portas por onde você vai entrar, as portas por onde você não vai entrar. É no lugar mais alto que você é preparado. É no lugar mais alto que você é orientado. É no lugar mais alto que a revelação te guia. Assim como foi com Elias. Monte também é lugar de revelação. Nós lemos nos evangelhos Jesus chamando Pedro, Tiago e João para o monte onde ele foi transfigurado, onde ele revelou a sua glória, como aqueles discípulos jamais imaginavam ver. A experiência daqueles homens foi tão sensacional que Pedro teve a brilhante ideia de construir tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias e outra para eles ficarem ali. Não vamos embora daqui não, Jesus. Que coisa maravilhosa. Que glória é essa? Que presença é essa? Que glória é essa? Pedro estava tentando controlar alguma coisa que Jesus estava ressignificando, porque a glória de Deus não habitaria mais em tendas. Habitaria dentro de cada homem e mulher que creem, que crescem no seu nome. Então veja, o monte também é lugar de revelação. O monte é lugar de glória, o monte é lugar de presença. E lembre-se, eu estou falando de monte como esse lugar de intimidade, esse lugar de comunhão. Isso pode ser seu quarto, isso pode ser o banheiro do seu escritório, isso pode ser o ônibus, isso pode ser o trem, o metrô. Isso pode ser esse lugar onde você se desconecta de tudo, de todos, e respira a presença, e cheira a presença, e sente a presença te envolvendo. Onde não há notificação de mensagens no WhatsApp, de mensagens de SMS, onde não há e-mails pipocando na tela, onde não há ninguém te chamando para conversar com você, para te distrair, para te perturbar com nada. Esse é o seu monte, o seu lugar mais alto, onde você receberá a revelação que você precisa dos próximos passos que você vai dar em direção ao propósito de Deus para você. Talvez as crises e os desafios da sua vida tenham te deixado meio tonto, meio perdido, meio sem saber o que fazer. A resposta que você precisa está no lugar mais alto. A resposta que você precisa eventualmente pode vir pela boca de alguém, porque Deus usa os seus profetas. A resposta que você precisa, eventualmente pode vir no conselho de alguém. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que se você não quer errar, se você quer acertar na mosca, suba mais alto. Jesus pode se transfigurar diante de você e você pode ver a sua glória. E a sua glória brilha. E onde a sua glória brilha, a escuridão se dissipa. E onde não há escuridão, há clareza, você pode ver todas as coisas.
Se eu me sinto perdido, e se eu me sinto no escuro, eu preciso da luz da glória brilhando sobre o meu caminho. Eu não preciso de mais uma profecia, eu não preciso de uma mensagem do YouTube, eu não preciso de um áudio do WhatsApp, eu não preciso reunir os amigos para saber o que eles acham, eu preciso que a glória brilhe sobre o meu caminho, que a glória ilumine o meu caminho, e toda a escuridão se dissipa. Monte também é lugar de revelação. Monte também não é lugar só de preparação e de revelação, mas monte também é lugar de comissionamento. Quando Jesus comissiona os seus discípulos e torna eles apóstolos, ele faz isso no alto de um monte. O texto de Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1 diz que Jesus subiu a um alto monte e chamou a si aqueles que ele quis, para que estivessem com ele, e então os enviasse a pregar e a expulsar demônios e a curar enfermos. Depois de estar com Jesus, depois de desfrutar a comunhão de Jesus, depois de desfrutar a intimidade de Jesus, eles seriam enviados, eles seriam comissionados para fazer alguma coisa em nome de Jesus. Se você quer ser usado por Deus na sua geração, se você quer viver uma vida para a glória de Deus, como nós cantamos aqui, por Ele estou gastando a minha vida. Se você quer que Deus gaste a sua vida na obra do seu reino, na obra da edificação do reino de Jesus Cristo, você precisa subir a um lugar mais alto. Você precisa acessar o poder do lugar mais alto. Veja, irmão, ninguém se autocomissiona. Ninguém se porque eu sou profeta, quem disse? Porque eu sou um apóstolo, quem disse? Ninguém se autocomissiona, irmão. Toda vocação, ela é desejada, mas ela também é reconhecida. Quando Paulo diz a Timóteo assim, olha, Timóteo, quem almeja o ministério, uma excelente obra almeja. É preciso, portanto, que o pastor ou o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não andado ao vinho, que governe bem a sua casa, que seja hospitaleiro. Ou seja, não basta querer, é preciso ser reconhecido. Então, quando Jesus comissiona a gente, irmão, quando Jesus vocaciona a gente, quando Jesus confere a gente uma missão, Ele também nos dá as virtudes, Ele também nos dá as qualificações que serão reconhecidas. Mas isso só acontece no monte. Isso não acontece no plano, isso não acontece no meio da confusão, isso não acontece no pátio, no meio da operação. Não, você precisa subir mais alto. Você precisa subir mais alto, meu irmão. Jesus está ressignificando a sua crise nessa noite. Jesus está ressignificando os seus desafios nessa noite. Eles não estão aí para massacrar você. Eles não estão aí para descontrolar você. Eles não estão aí para entristecer você. Muitas vezes, embora eles não se entristeçam, eles estão aí porque há um ponto de inflexão onde você pode tomar a decisão de vencê-los. Você pode tomar a decisão de superá-los. Não na força da sua capacidade, mas no poder do Espírito Santo que revela Jesus no lugar mais alto. Então você sobe o monte. Você sobe o monte para ser preparado. Você sobe o monte para receber a revelação. Você sobe o monte para ser comissionado, para ser enviado para o trabalho de Jesus. Deus está nos chamando a um lugar mais alto nesses dias, igreja. Ele está nos chamando a um lugar mais alto nesses dias. Sabe, momentos de adoração como esse que nós tivemos aqui hoje são tão revigorantes, irmão. Porque eu também tenho problemas. Eu também tenho as minhas crises. Eu também tenho os meus desafios. Antes de pregar para você, eu preguei para mim. Ou melhor, antes de pregar para você, o Espírito Santo pregou para mim. E eu estou dividindo com você o que o Espírito Santo vem falando comigo esses dias. Mas num ambiente de adoração, num ambiente de louvor, irmão, onde você se derrama, onde você só olha para Jesus, onde você se esquece dos seus desafios, dos seus problemas, você lembra que há um lugar mais alto e que nesse lugar mais alto Jesus está te esperando com tudo que você precisa para descer de volta e vencer os seus desafios, vencer as suas guerras, vencer as suas crises. Mas você precisa subir. Jesus está nos chamando para subir. Ele está nos chamando para um lugar de revelação onde seremos equipados e comissionados para o nosso propósito.
por maiores que sejam as suas crises, seus desafios, irmãos, encontre um serviço a fazer em nome de Jesus. Rapidinho, você se esquece disso. Estou te falando isso por experiência própria. Você está tribulado aí com o teu problema. Encontre um serviço para fazer em nome de Jesus e você vai se esquecer que esse problema existe. E você vai perceber que esse problema nem era tão grande assim. Que esse problema nem era tão grave assim. Todo pastor já passou por isso. Um dia você está triste, um dia você está batido, um dia você está, meio frustrado porque parece que o Senhor não está respondendo as suas orações. E você é solicitado para um gabinete pastoral. E você senta lá com aquele irmão no gabinete pastoral e você descobre que ele tem um problema pior que o seu. Você diz assim, o meu problema não é tão grave assim. Você começa a ser cheio do Espírito Santo e você começa a aconselhar, você começa a orientar, você começa a encorajar aquele irmão, aquele encorajamento bate nele, volta para você, você sai dali encorajado também. Encontre alguém para servir, encontre uma causa para servir, encontre uma necessidade para satisfazer em nome de Jesus. Você vai ver só, irmão, que a sua crise não é tão grave assim. E por favor, me entenda isso, eu falo em amor, porque eu não estou aqui diminuindo o seu problema. Eu não estou aqui fazendo parecer que não é importante. Se é importante para você, é importante para mim também. Eu só estou querendo dizer que isso não pode te parar, isso não pode te prender, isso não pode te impedir de caminhar, te impedir de avançar para dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. Mas você só consegue descobrir isso no lugar mais alto. Você só consegue descobrir isso no lugar de comunhão. Você só consegue descobrir isso no lugar de intimidade com Ele. No capítulo 8, versículo 2, o texto diz que ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Presta atenção no que eu estou falando, irmão. Jesus, no capítulo 7, estava sendo ameaçado de morte. No capítulo 8, ele estava ensinando no templo. Todas as vezes que Deus nos chama para um lugar mais alto, para um lugar de separação, de preparação, Ele faz depósitos em nós. Depósitos que serão sacados por aqueles que Ele quer abençoar através de nós. Há pessoas que Deus quer abençoar através de você, meu irmão. Há pessoas que Deus quer abençoar não é através de mim, não é através da pastora Anise. Há pessoas que Deus quer abençoar através de você. Há pessoas que só serão abençoadas através de você. Mas para que você viva debaixo dessa consciência, para que você se mova nos seus dias, no poder do Espírito Santo, debaixo dessa consciência, você precisa subir no lugar mais alto. Então Ele faz depósitos em nós, esses depósitos serão sacados. Deus está nos chamando para forjar em nós o caráter do servo Jesus. Para servirmos as nações da terra, mesmo em face de crises e desafios que nos ameaçam a vida. Porque esse era o caso de Jesus. Sempre haverão pessoas nos esperando do outro lado da nossa consagração para sacar aquilo que Deus tem depositado em nós. Tem alguém comigo aqui ainda? Sempre haverão pessoas do outro lado da nossa consagração para sacar de nós aquilo que Jesus tem depositado lá. Os depósitos que Jesus tem feito na sua vida não são para você, irmão. Amém? São para você e para aqueles que Deus quer abençoar através de você. Nós não somos represa. Nós somos canal. Amém? Nós não retemos o que Deus nos dá. O que Deus nos dá passa por nós e abençoa aqueles que Ele quiser abençoar através de nós. Então, se nós vamos acessar o poder do lugar mais alto, irmãos, nós precisamos saber que esse poder não é nosso. Não é só para nós. Esse poder é para abençoar aqueles que ainda não subiram. Esse poder é para aqueles que Deus reservou, para dar aquilo, o que nós temos recebido dele. Para dar daquilo que nós temos recebido dele. O poder do lugar mais alto nos faz capazes e disponíveis para dar. Quando nós nos enclausuramos na nossa zona de conforto, remoendo as nossas crises, os nossos desafios, o diabo rouba de nós a capacidade de dar, de partilhar, de dividir. E olha que interessante, quando nós dividimos, no reino de Deus, quando nós dividimos é que nós multiplicamos. No reino de Deus funciona assim, irmão. Quanto mais você divide, mais você multiplica para a sua vida. Amém? Jesus sempre multiplica aquilo que a gente reparte. Você lembra a multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e entregou o pão na mão dos discípulos. Os discípulos alimentaram com aquele pão partido 5.000 pessoas. Irmão, o texto não diz que
E óbvio, a gente pode conjecturar o que aconteceu ali de fato. O texto diz que Jesus orou e de repente apareceu 5.000 pedaços de pães. O texto diz que Jesus partiu o pão e entregou o pão na mão dos discípulos. O que os discípulos fizeram? O mesmo que Jesus fez. Eles repartiram, entregaram. Repartiram, entregaram. Repartiram, entregaram. E o pão não acabava. E o pão não acabava, porque tudo que a gente reparte, Jesus multiplica. Tudo que a gente reparte, Jesus multiplica. Tudo que a gente reparte, Jesus multiplica. Então você não pode subir para querer pegar o poder do lugar mais alto para você, para resolver suas coisas. Suba e pegue o poder. O poder que há no lugar mais alto para você e para aqueles que Deus quer abençoar através de você. Lembre-se que você é canal, você não é represa. Prepare-se, irmão. Prepare-se para mesmo no meio da sua crise. Prepare-se para mesmo no meio dos seus desafios, ministrar as pessoas. No poder do Espírito Santo, orar pelos enfermos, libertar cativos, pregar o evangelho do reino. Caminhar com coragem e ousadia, manifestando o sobrenatural, porque esse é o poder do lugar mais alto. Nós nos movemos no sobrenatural, multiplicando aquilo que Ele tem nos dado, e nós percebemos que as crises vão se resolvendo. E nós percebemos que os desafios vão sendo superados, vão sendo vencidos. E aquela mulher aparece. Os fariseus trazem aquela mulher pega em adultério. E eles querendo pegar Jesus numa enrascada ali, numa pegadinha, eles perguntam: a lei diz isso, Jesus. A lei diz que ela tem que morrer apedrejada, mas o Senhor diz o quê? Eles fazem uma pergunta para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O mundo precisa de respostas. O mundo quer as respostas de que precisa. E Deus quer nos posicionar como uma resposta para essa geração. Você entende por que você não pode ficar preso na sua crise? Você entende por que você não pode ficar preso no seu desafio? Você entende por que Jesus está ressignificando o seu desafio? Está ressignificando a sua crise? Você entende por que Jesus está chamando você para um lugar mais alto? Para empoderar você, para servir mesmo no meio da sua crise? Servir mesmo no meio dos seus desafios? Porque Ele quer fazer de você uma resposta para essa geração. O que o Senhor diz? Qual é a resposta? Deus quer nos referenciar como aqueles para quem o mundo deve correr quando não souber o que fazer, quando não souber para onde ir. Nós também devemos nos posicionar para acolher ao cansado, acolher ao sobrecarregado, ao abatido, dar a ele alívio em nome de Jesus. Você já recebeu o alívio de Jesus alguma vez, irmão? Então, de graça recebeste, de graça dai. O poder do lugar mais alto nos faz uma resposta para essa geração. Vamos subir ao lugar mais alto nessa noite. Vamos atender o chamado de Jesus nessa noite. Amém, irmão? Vamos atender o chamado de Jesus nessa noite. Mesmo no meio das nossas crises, mesmo no meio dos nossos desafios, nós subimos, somos preparados. Nós subimos, recebemos a revelação. Nós subimos, somos comissionados. Nós subimos e somos capacitados para dar e servir, mesmo no meio das crises, mesmo no meio dos desafios. Nós subimos e recebemos dele a resposta que daremos a essa geração perdida, quebrada. O versículo 7 do capítulo 8 diz: se algum de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha só, eles fazem uma pergunta para Jesus e Jesus responde a pergunta deles de um jeito que eles não esperavam. Por quê? Porque quando nós nos dispomos a sair da nossa zona de conforto, veja só, irmão, eu disse que Jesus afirmou que tudo aquilo que ele ouvia e fazia não vinha dele mesmo, mas ele via e ouvia o Pai dizer, ele via e ouvia o Pai fazer. Então isso aqui que está acontecendo no capítulo 8, Jesus recebeu no monte. Amém? Toda essa revelação que se discorreu, esses eventos que se discorreram no capítulo 8, Jesus recebeu no monte. Jesus desceu do Monte das Oliveiras, já ciente, preparado para o que viria. Jesus faz depósitos em nós. E um desses depósitos, no lugar mais alto, Jesus faz depósitos em nós. E um desses depósitos é a sabedoria do alto para resolver dilemas.
Jesus está chamando você para um lugar mais alto essa noite, porque Ele tem sabedoria para você resolver dilemas. Amém? E agora, Jesus? Qual vai ser? Aí Jesus pensa assim, né, bobinho, já recebi essa revelação no monte. Quem tem pecado, atira a primeira pedra. Mas como assim? Não, mas não era isso que a gente estava esperando ouvir. E o texto diz que eles um a um vão indo embora. Amém, irmão? A igreja é a resposta para os dilemas desse mundo quebrado. Mas nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Nós precisamos estar alinhados com o seu propósito, a fim de sermos usados por Ele. Agora. Ah, Daniel, mas eu estou no meio de uma crise. Irmão, se levante para ser usado pelo Senhor e a sua crise desaparece. Se levante para ser usado pelo Senhor e o seu desafio é superado. Eu afirmo a você, eu garanto a você, irmão. Jesus estava lá, sendo ameaçado de morte, e agora estava resolvendo um dilema. E agora estava dispensando graça a uma mulher apanhada em pecado. E agora estava lá embaralhando a vida dos fariseus. Essa sabedoria que Ele tem para nós, irmãos, não é a sabedoria, não é uma sabedoria natural, humana. É a sua própria sabedoria. A sabedoria dele que está à espera daqueles que acessam o poder do lugar mais alto. Deus quer fazer de você um resolvedor de problema. Amém, irmão? Pô, Daniel, mas já basta o meu. Pô, só eu já tenho problema pra caramba para resolver. E Deus tem mais problema para mim ainda. Que nem tem uma piada, acho que foi o Emerson que contou uma. Eu não sou bom de piada não, tá, irmão? Você não ri, é porque eu não sou bom de piada não. Mas aí alguém chegou pro pedreiro e disse assim para ele: Deus tem uma obra grande na tua vida, irmão pedreiro. Mas já não basta a obra que eu tenho, Deus tem mais obra para mim. Não basta o meu problema? Irmão, Deus quer fazer. Jesus disse assim, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus está dizendo com isso, irmão? Está dizendo, o mundo está perdido debaixo de trevas. Vocês vão iluminar o caminho dessa gente. Vocês vão mostrar a direção para essa gente. Deus quer fazer de você um resolvedor de problema, meu irmão. Não fuja. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã, lá na tua família, lá no teu trabalho, de repente você vai se deparar com um problema que você deixou lá na sexta. Ao invés de você reclamar, ao invés de você tentar fugir dele, ao invés de você tentar se esconder no teu lugar de conforto, na tua zona de conforto, no teu lugar de comodismo, você vai encontrar esse problema lá e você vai buscar o poder do lugar mais alto. Buscar no poder do lugar mais alto a sabedoria para resolver esse problema. A sabedoria para resolver esse dilema. Amém? Ah, Daniel, achei que tu fosse me dar a resposta. Achei que tu fosse me dar a chave. Não, irmão. Não é assim que funciona no reino de Deus. As chaves do reino de Deus são a revelação. São a presença, a revelação, a presença, a comunhão, a palavra. Não é aquilo que eu digo, não é aquilo que alguém diz. Onde é que estão os resolvedores de problema de Deus aí? Tímido pra caramba esse pô, não há problema. Onde é que estão os resolvedores de problema de Deus aí, irmão? Amém? Se Deus está contando comigo para resolver os problemas que as pessoas têm, eu vou dizer que não. Ajudar as pessoas a resolver os problemas que elas têm, obviamente. Nem todos os problemas a gente vai resolver. Versículo 11 do capítulo 8. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Porque os caras foram indo embora, ninguém atirou pedra nenhuma. Aí Jesus pergunta para aquela mulher assim, cadê o pessoal que estava aí te acusando? Eles foram embora, ninguém te tacou uma pedra. Não, eu também não. Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não cometa mais esse pecado. Vai e abandone a sua vida de pecado. Deus está levantando despenseiros da sua graça nesses dias, irmão.
Num tempo em que todos julgam, todos condenam em tribunais pessoais, regidos pelas leis do orgulho, do ódio, da justiça própria, Deus deseja revelar ao mundo o seu amor e a sua graça por meio daqueles que ele derramou o seu amor, a sua igreja. Mas aquele traste não precisa de graça, aquele traste precisa de fogo do céu. Aquele traste precisa de juízo. Aquela mulher também, irmão. A lei condenava aquela mulher. Se aqueles caras tacassem pedra naquela mulher, estava tudo certo. Naquela época, as outras estavam cumprindo a lei. Mas Jesus vem e diz, não, eu vim trazer uma nova lei. A nova lei que eu trago é baseada no amor e na graça, no favor imerecido. Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então, irmãos, os doentes desse mundo precisam de cura. Os doentes desse mundo precisam de graça. Sabe, enquanto a gente fica remoendo as nossas crises, remoendo os nossos problemas, a pessoa à nossa volta carecendo da graça de Deus. Essa graça que nós podemos dispensar, essa graça que nós podemos manifestar. Irmão, eu quero que você vá embora daqui pensando assim, que tua crise e teu desafio está aí, é isso mesmo, vai ficar aí. Não, estou dizendo que existe um outro jeito de resolver eles. Amém? E é um jeito diferente. É um jeito diferente daquele em que a gente vem, se ajoelha, grita e espera Jesus fazer a nossa vitória cair no nosso colo. É um jeito diferente. É a crise e o desafio que a gente vence servindo, que a gente vence dentro do propósito de Deus, que a gente vence caminhando com o Espírito no sobrenatural, que a gente vence recebendo sabedoria do alto, que a gente vence sendo capacitado no alto do monte, que a gente vence acessando o poder do Espírito que está em nós. E não remoendo, e não chorando, não se escondendo. Amém? É só um jeito novo, é só um jeito diferente. Deus está levantando uma igreja que vai revelar o seu amor e a sua graça no mundo como nunca antes, irmão. Para que os rejeitados e os condenados desse mundo sejam aceitos e transformados pelo seu poder. Eu e você somos despenseiros do amor e da graça de Deus em Jesus nesse mundo. Então você precisa se lembrar que não é por acaso. Amém? Não é por acaso que você, volta e meia, está tendo que lidar com um tipo de pessoa, com alguém, com uma circunstância da qual você às vezes até quer fugir. Não é por acaso, irmão. Talvez a resolução da tua crise está lá naquela pessoa. Talvez a solução do teu problema está lá naquela pessoa. Não que ela tenha alguma coisa para te dar. Ao contrário, mas aquilo que você tem para dar para ela é a resposta que Deus vai usar para dar a solução que você precisa. Amém? O poder do lugar mais alto. Que o Senhor nos atraia, nos chame para esse lugar mais alto, para acessarmos o seu poder. O poder que Ele coloca dentro o poder que nos coloca dentro do seu propósito para nós. O poder que nos ativa na missão de manifestar e expandir o reino de Deus na terra. Quem vai subir esse lugar mais alto aí, irmão? Quem que vai subir esse lugar mais alto essa semana? Amém? Quantos vamos subir esse lugar mais alto essa semana? Nesse lugar mais alto há poder, a revelação. Nesse lugar mais alto há sabedoria. Nesse lugar mais alto há discernimento. Nesse lugar mais alto a graça, nesse lugar mais alto a resposta. Amém? Enquanto você chega perto dele, enquanto ele chega perto de você, enquanto ele comunica a você as suas virtudes, você vai se dando conta de que nele você encontra o que você precisa para resolver os seus dilemas. Nele, se levante para resolver problemas, se levante para resolver dilemas, se levante para abençoar pessoas, se levante para ministrar as pessoas, se levante para caminhar no poder do Espírito, se levante para agir. Tome a iniciativa de se levantar para agir. Se em pouco tempo seu problema não for resolvido, irmão, se em pouco tempo seu problema não for resolvido, é assim que funciona no reino. Por isso é que Jesus disse, vocês vão ter aflição. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Uma aflição de cada vez. Tem de bom ânimo. Os caras estavam lá. E apanhavam, e eram presos, e eram açoitados. Os caras estavam lá.
fazendo, multiplicando, avançando o reino, crescendo a igreja. Por que não nós? Amém, igreja? Por que não nós? Por que não nós? Por que não você? Por que não você? Ele está chamando você. Se você se levantar hoje, se você responder sim hoje, se você decidir subir, irmão. Falando de um novo nível de entrega. Estou falando de um novo nível de fome. Estou falando de um novo nível de consagração. Eu estou falando de um novo nível de comunhão com Ele. Um novo nível de intimidade com Ele. Disso que eu estou falando. Um novo nível, diferente do que te trouxe até aqui. Aquilo que te trouxe até aqui não serve para te levar para o próximo nível. Você vai precisar da iniciativa de subir. Você vai precisar se mover para o alto do monte. Amém, irmão? Essa semana será uma semana de vitória. Essa semana será uma semana de superação. Essa semana será uma semana de avanço, será uma semana de progresso em todas as suas crises, em todos os seus desafios, porque eu sei que a partir de hoje você toma a decisão de ter a iniciativa de subir ao lugar mais alto para receber dele, lá nesse lugar de intimidade e comunhão, tudo o que você precisa para caminhar em vitória, para caminhar em triunfo sobre as suas guerras. Vai ser em nome de Jesus. Amém, irmão? Vai ser em nome de Jesus, mas graças a Deus que sempre nos conduz em vitória por meio de Cristo Jesus. O reino de Deus é o único lugar onde as coisas dão errado, onde as coisas dão certo, mesmo quando dão errado. Porque está tudo dentro do propósito de Deus, está tudo dentro do plano de Deus. Irmão. Amém? Tudo dentro do plano de Deus. Essa semana eu li um artigo de psicologia infantil que falava que crianças que são expostas aos seus desafios e são encorajadas a resolverem sozinhas os seus desafios, crescem mais autoconfiantes, crescem mais independentes, crescem mais, eu vou fazer, sabe? Aquele negócio de... É por isso, irmão. É por isso que o pai não fica lá paparicando a gente, resolvendo o nosso problema toda vez que um problema acontece. É por isso que ele diz assim, olha, vamos lá. Como é que você vai fazer com isso aí? Aí a Manuela estava brincando de Lego. Ela estava lá enrolada com um negócio que ela queria fazer. Papai, faz isso para mim. Eu falei, não, o Lego é teu, pô. Faz aí. A brincadeira é essa, é desmontar, montar. Não, mas é difícil, mas você consegue. Você é boa nesse negócio aí. Vamos lá. Vou ficar aqui vendo para você fazer. E ela tirava de cá, puxava de lá e não conseguia. Papai, tira para mim. Não, filha, vai lá. Você vai conseguir tirar. Eu acredito em você, você é inteligente. E às vezes o pai fica lá, né? Senhor, meu problema, Senhor, minha crise. Vamos, e aí? Tô vendo a crise. O que você vai fazer com isso aí? Como é que você vai lidar com isso aí? Deixa eu ver. Aí você fica esperneando. Não, assim eu acho que você não vai resolver, não. Aí você esperneia. Não. Jesus está te empoderando, Jesus está te capacitando, irmão. Amém? Não veja as suas crises, não veja os seus desafios como, como um lugar de... É um lugar de treinamento, é um lugar de forja. Forja, ele está forjando. Em Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Até Jesus teve que sofrer para aprender, irmão. Por que a gente não? Amém? Estou advogando aqui que todo mundo tem que sofrer não, tá? Mas o sofrimento cai no nosso colo, o sofrimento bate a porta da nossa vida, irmão. O que a gente vai fazer com ele? O que a gente vai fazer com ele? A gente corre para o lugar mais alto. A gente sobe mais alto. Sobe mais alto. Sobe mais alto. Sobe mais alto. Amém, igreja? Essa semana vai ser uma semana de vitória em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar?